Que a paz seja com o Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Dadas jamais são as dádivas celestes. Que tenham todos a minha paz. Pode começar a pergunta. Muito boa tarde. Nós estamos aqui ao vivo para todos os internautas do Brasil e também do planeta que nos seguem. A minha primeira pergunta foi em 1979 que, numa viagem para o Chile, o senhor teve esta mensagem de que seria a reencarnação de Cristo? Traduzindo, resumindo, não foi uma viagem meramente para Santiago do Chile. Eu estava percorrendo a América do Sul. Eu saí do Brasil em 78 por ordem do Altíssimo. Já tinha passado por La Paz, na Bolívia, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Buenos Aires, Assunção, etc. E daí, chegando em Santiago do Chile, o Senhor determinou, até então eu vivia como profeta cósmico, falava do cosmos, mas não sabia da minha identidade. Eu obedecia uma ordem poderosa que me comandava desde criança, e lá recebi a ordem de jejuar. Depois que já estava 2 meses em Santiago do Chile, já tinha falado horas e horas na Rádio Portales, que era a principal emissora de Santiago, já que o boicote do governo Pinochet não me permitiu falar na televisão. Então, mas tudo está previsto num pacote metafísico. Então, lá eu fui jejuar e lá o Senhor se revelou. É uma história muito comprida que eu não vou me alongar agora, e sim a explicar. Quem quiser conhecer minha história inteira, completa, vai na página, vem cá um instante, henricristo.org.br, onde está explicado. É www.henricristo.org.br ou henricristo.net. O livro, fala. E tem o livro Despertador Explosivo, volume 1. Ao contrário. E volume 2. Que são, ali está a minha história completa sobre minha infância, sobre minha adolescência e sobre o jejum de Santiago do Chile. Então, se alguém quiser conhecer completa, para não ter que repetir sempre de novo, há 40 anos que eu faço isso, né? 40 anos que eu estou repetindo. É bem, na verdade, ainda respondendo a pergunta, quero explicar que eu comecei minha vida pública no dia 20 de março de 1969, 10 anos antes da jejum. 69. Dia 20 de março de 69, que eu falei pela primeira vez numa emissora de rádio, lá no Oeste Paranaense, na Rádio Princesa, onde já no primeiro colóquio meu, houve uma grande confusão, porque não entenderam uma mensagem minha. Aí reuniu-se a sociedade contra mim, Rotary, Lions, etc. Enfim, uma história comprida. Porque o meu primeiro pronunciamento no rádio, eu disse que os cristãos, eu devia ter dito os ignorantes, mas eu disse os cristãos são contra a vontade do Criador, quanto ao determinismo das estrelas, esqueceram-se talvez que este mesmo Criador, ao criá-las, disse que sirvam elas para sinais e para tempos determinados. Daí a sociedade toda se voltou contra mim. Bom, em resumo, foi o ano que eu comecei a minha vida pública. E me apresentava como profeta do cosmos, eu explicava a cosmologia. Fique à vontade. Certo. Agora, o senhor é a reencarnação, segundo o senhor, do próprio Jesus Cristo, aquele que morreu crucificado na cruz. E reencarnar justo no Brasil? E quando eu falo sobre reencarnação, eu já te respondo seguidamente. Quanto ao Brasil, o Brasil é o novo mundo. Está previsto que Cristo voltaria aqui no novo mundo. Quem quiser pode ler a Bíblia e ver. Mas não é eu que escolhi.
Eu não sou brasileiro, me considero a nacionalidade brasileira, mas eu sou universal. Entende? Eu tenho consciência universal. Então, quando eu fui expulso da Inglaterra, eu vivi 7 meses na França e de lá eu voltei ao Brasil como apátrida. É uma história muito comprida, você tem que ler, quem quiser conhecer a história inteira, no livro Despertador Explosivo, que ele tem a função, esse livro, de despertar as consciências e explodir as viseiras dogmáticas que foram impostas pelos donos de cabresto religioso. Bom, então, o Brasil é o lugar que Deus revelou para que eu me colocou aqui para nascer, eu não escolhi. Eu, quando nasci, eu tinha, imagine, em 48, eu não podia decidir nada. Eu vim do ventre de uma mulher lá em Santa Catarina, e dali eu comecei crescendo, fiquei até 13 anos de idade lá em Blumenau, porque eu nasci em Dael, 15 quilômetros de distância. E depois uma longa história que repito de novo, que está no livro Despertador Explosivo, gratuitamente, para quem quiser baixar, para conhecer a história. Não estou fazendo propaganda para lucro. E sim, quem quiser pode olhar lá, juntar as peças para montar o quebra-cabeça. Fique à vontade. O senhor, ao longo da década de 1970, fez algumas previsões, o senhor ficou famoso por algumas previsões, entre elas, que o divórcio seria aprovado no Brasil em 1975. Na verdade, em 77 foi aprovado. Que o Yasser Arafat iria desaparecer em 75. E Yasser Arafat, como sabemos, morreu, né, em 2004. Mas... Se puder me deixar explicar antes de transferir essas inverdades, me dá licença. Eu me reunia com jornalistas no Hotel Hilton, em São Paulo, no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro, e às vezes no Copacabana Palace, no último tempo. E eu me perguntava, como há 2000 anos, me perguntaram quando é que o mundo ia se acabar. Eu disse que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai sabe. E eu, nesta encarnação, eu falava que ia acontecer uma coisa, eles queriam que eu dissesse uma data. Como eu não dava uma data, eles davam de acordo com a vontade deles. Porque você, se é jornalista, sabe que o jornalista tem que produzir manchete, que tem que produzir efeito na cabeça, no neurometafísico sistema do povo. Então, daí, eles colocavam muitas vezes palavras na minha boca. E daí eu apenas, eu falei, então, esse negócio do divórcio. Naquele tempo tinha um senador da República que estava lutando pelo divórcio. Existia uma campanha muito forte contra. E daí me perguntaram, eu disse que o divórcio vai ser, sim, legalizado no Brasil. E pronto, agora a data eles colocaram. Então, é um problema deles que colocaram a data, né? Então, porque cada vez que eu ia aparecer na mídia, nos finais de ano, naquele tempo eu não era boicotado como agora. Então, no final de ano, eles se reuniam comigo e publicavam as coisas que eu falava, mas cada um deles, sob própria responsabilidade, que botava a data. Assim como também, eu disse que fui expulso da Venezuela, porque eu disse que o presidente Herrera Campins ia ser assassinado se isso, aquilo. Aí eles colocaram apenas que ele ia ser assassinado, e daí, com isso, ocasionou minha expulsão. Então, sempre que eu vi o que estavam montando contra ele. Só que daí o jornalista, no afã de vender mais jornais, e tu sabe disso, né? A revista Cruzeiro, uma vez, também fez uma matéria longa comigo, botou um monte de coisa lá, que disse que eu ia fazer um congresso de astrologia no Hotel Copacabana Palace. Não é verdade, eu não falei isso, né? Aí por diante. Então, eu sempre vi, mas eu não tenho nada contra eles, cada um vende o peixe que pode, como pode. E sim, eu me reunia com eles, né? Agora, me disse eu teria uma razão para dizer, agora mesmo, me pergunto, quando é que o mundo vai se acabar? Eu percorri toda a América Latina e um bom pedaço da Europa, anunciando que a explosão nuclear é inevitável. Anunciei a América Latina toda. Cada país que eu chegava, fui expulso de alguns países também por causa disso. Só que eu não posso dizer quando. Eu vejo os sinais. Há 2000 anos me perguntaram quando é que o mundo ia acabar, quando é que eu ia voltar. Eu disse, quando vi a minha volta, quais são os sinais? Eu disse, quando ouvi falar de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores, fomes.
E agora que eu voltei aqui na Terra, justamente que eu disse que quando tivesse esses sinais, não é que eu iria produzir esses sinais, e sim que esses são os sinais que eu reclamava da minha presença na Terra. E agora são esses sinais. Na mesma ocasião, também há 2000 anos, quando eu caminhava em direção ao Calvário, as mulheres choravam, que não amavam ver-me naquelas condições. Assim, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, que são esses dias atuais. Mas eu não disse que dia era. Não disse. Apenas eu via que nos dias atuais, que eu voltasse aqui na Terra, eu vejo agora mulher jogando criança pela janela, mãe solteira, já com um filho no colo, jogando pela janela, pela televisão. É um espetáculo mórbido, abominável. Vejo mulher jogando criança no lago, no sanitário. E aí agora também, quando eu disse que eu ia ver o divórcio, agora também eu digo que eu sei que um dia vão legalizar o aborto no Brasil. Não que eu seja a favor, eu sou a favor da vida com dignidade, mas só que eu me corto o coração em ver uma menina de 12, 13 anos grávida e desprezada, e tendo que botar as agulhas de tricô para provocar um aborto, e quando elas conseguem provocar e não dá certo, elas vão para o hospital e lá o médico tem a obrigação de chamar a polícia para prendê-las. É uma coisa bem absurda que está acontecendo aqui. Outra coisa, as madames que têm posses, nesse mesmo país, nessa mesma ortodoxa, entre aspas, leis, as mulheres têm posse, elas pegavam um avião, agora com essa pandemia está complicado, pegavam um avião, ia para Roma, para Paris, para Londres, para Madrid ou para os Estados Unidos, onde elas faziam aborto legalmente. E nenhuma dessa gente que fica falando contra podia fazer nada. Elas iam lá. Agora, as coitadinhas que não têm recursos, que eu estudei sociologia, ainda respondendo, eu estudei sociologia com cobaias vivas. Eu fui na escola pública só 3 anos, para ser alfabetizado. Depois eu fui estudar antropologia, biologia, com cobaias vivas. Eu dormi nas favelas, dormi na favela de Salvador, para conhecer, e de Rio de Janeiro, para conhecer de perto a verdade, a realidade, porque em livros não se conhece a realidade como se conhece empiricamente. Agora fica à vontade. Eu só queria esclarecer que eu, até hoje, eu canso de ver, hoje em dia eu estou escolado com jornalistas. Eu amo jornalistas, sei da luta deles para sobreviver, sei como eles têm que fazer o serviço deles, inclusive vejo as maldades que fazem com eles também, só que muitas vezes eles tentaram colocar palavras na minha boca. Por exemplo, já que tu falasse ainda sobre isso, mais uma coisa, para que todos os jornalistas que porventura vêm me ver e ouvir, na internet, tem um lugar onde eu faço uma analogia entre o jornalista e o gari. Porque da experiência que eu tenho, eu disse assim, o gari é muito mais digno, muito mais honrado do que os jornalistas, porque ele trabalha o dia inteiro pesado, junta lixo, etc. E no final do dia ele tem a satisfação de que o trabalho dele não foi em vão. Agora, o jornalista, muitas vezes, como eu tive centenas de vezes, em 2 continentes, experiência de ver que o jornalista vem fazer uma longa entrevista comigo. Me questiono. Primeiro, tenho, obviamente, materiais para chegar perto de mim atualmente. Daí, depois, eu consegui a entrevista. E chega lá na redação, estou contente, finalmente. Olha aqui, agora eu vou botar minha publicação no ar. Daí, o diretor dele já recebeu uma ordem de Roma, ou da Internacional de Desinformação Organizada, que é quem comanda a grande mídia. Não, isso não pode ir para, não pode. Ele esfrega a bunda dele gorda na poltrona e não vai para lá. Ele nunca saiu para bater porta, saiu fazem 30 anos. Aí a matéria vai para o buraco. A revista Manchete, graças a Deus, já foi extinta, porque era muito sem vergonha. Ela me convidou, eu fiquei uma tarde toda lá no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, dando entrevista para eles. Eu não estou contente, os jornalistas que iam fazer uma matéria. Quando eu fui escutar, depois não foi para o ar. A investigante revista Veja, quando eu fui expulso do Congresso aqui em 98, foi uma matéria de mais de 2 horas comigo. E não foi nenhuma palavra no ar, porque a verdade não pode ir para o ar. A verdade não pode ser exposta para o povo. Uma revista chamada Tibagi, não, Piauí.
veio aqui, rapaz, muito simpático, muito gente, recebi ele com muito amor. Faz uns 10 anos. Ele ficou aqui um dia inteiro, até dei hospedagem para ele tudo. Não foi nenhuma palavra por ar, porque a verdade é uma coisa muito perigosa. Entende? Quer dizer, eu sei que não é culpado do jornalista. Culpado é o obeso que está lá, que não sabe nada contra os obesos. Eu sei que é um problema sério, mas eu sei que eles engordam na cadeira dele lá, e daí não tem mais tempo de raciocinar, porque a obesidade prejudica o sistema neuronal. Quem não sabe, fique sabendo que faz mal para o sistema neuronal a obesidade. Faz mal para a saúde, que tenham todos a minha parte. Bom, então, a outra coisa, tudo isso que eu falei agora está previsto, não estou reclamando, estou apenas te mostrando a realidade. Porque tudo que eu falei agora está previsto, eu falei há 2000 anos que isso ia acontecer. Está em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu disse que, a priori, o Filho do Homem seria rejeitado por sua geração. Que assim como foi nos tempos de Noé, assim seria quando viesse o Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se núpcias até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Então, tudo está previsto. Não estou reclamando, e sim respondendo a tua pergunta da forma que me aprouver, né? Que tenham todos a minha paz. O senhor acabou citando a pandemia aí, esse mal, né, esse vírus que está matando muitas pessoas pelo mundo todo. O senhor havia previsto esta pandemia também? E haverá uma cura ainda, a encontro de uma vacina ainda este ano? Talvez tu não percebesse, mas eu acabei de mostrar quando eu previ. Então, repito, quando me perguntaram há 2000 anos quais seriam os sinais da minha volta, eu disse, quando ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, é apenas o princípio das dores. Inclusive, essa aí não é a primeira pestilência criada em laboratório, a AIDS, ebola, enfim, tem muitas coisas que já fizeram e ainda preparem-se, porque essa aqui é apenas um ensaio. Fiquem sabendo que estão ensaiando. Então, é bom que vão se preparando desde já, porque é uma tentativa pífia de protelar a eclosão nuclear, diminuindo a população, porque 8 bilhões de habitantes na Terra, não é 7,5, não é 8 bilhões, mais de 8 bilhões, que eles ignoram os clandestinos. Aqui no Brasil mesmo tem milhares de pessoas que nunca foram registradas. Essas não entram na cotação. Na América Latina toda tem isso. Então, são 8 bilhões e são mais de 1 bilhão de famintos e muito mais de 1 bilhão que bebem água suja. Quero ver até quando vão conseguir resistir isso. Eu, da minha parte, tenho meu coração cheio de dor por esses que estão atravessando dificuldades. Ah, outra coisa. Posso lhes garantir, já tem uma estatística, já que me fez essa pergunta, tem uma estatística muito séria que muito mais dos que estão morrendo por causa dessa pestilência são o número de pessoas no mundo inteiro que morrerão por causa da fome gerada por essa pestilência, por essa pólvora invisível. Tá? Isso é uma pólvora invisível que veio da mesma origem que a pólvora antigamente também veio. Né? Então, muito mais, parece duas coisas que vão matar mais e que estão matando mais do que esse vírus. São duas coisas. A fome gerada por esse vírus, porque não podem trabalhar, a fome mata. E a outra coisa é o medo. Que o indivíduo, quando vê aquela coleção, aquela série de ataúdes expostos que a mídia faz o favor de mostrar para terrorizar, e depois vê aquele monte de buraco esperando por eles. Daí, quando a pessoa tem a declaração de que está com essa pestilência, ela, na hora da agonia, que ela tem apenas um fiozinho de vida para receber a respiração, ela lembra da imagem que ela viu na mídia, na grande mídia, entre aspas, na mídia séria, entre aspas, e daí, depois que ela vê, ela lembra daqueles ataúdes todos, e vê depois os buracos que fizeram as pressas esperando por ela, daí ela fica, em vez de respirar, em vez de pensar no Senhor, ela pensa, eu vou para lá também. Daí ela sucumbe. Eu dou a única forma, porque eu não vou falar só as coisas horrorosas que estou vendo, mas eu tenho a única forma, o único antídoto garantido para isso.
é que voltem ao que eu ensinei há 2000 anos. Voltem os que se pensam cristão, que honre o status de cristão, voltando a fazer o que eu mandei há 2000 anos. Que eu não mandei ninguém ir à igreja, não mandei ninguém rezar a missa, nem vender sacramento, nem fazer chantagem. Eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Se eles pudessem, eles arrancariam essa página da Bíblia, o dono do cabresto. Então, se tu queres te proteger, tu vai lá no teu quarto, fale com ele diretamente. Porque eles querem que tu vai falar com eles, o dono de cabresto. Mas não, tu fala com o pai, tu querendo ser cristão de verdade, faz o que eu disse. Eu dei a senha para falar com o pai. Aí lá, tu pedes a ele proteção. Ele te inspira para tu não ir no lugar. Quando tens que sair de casa, tu sai serenamente, confiante nele, e não vai num lugar que tem muitos pesteados. Ele vai te desviar, o pai. E se tu for onde tem pesteado por causa da situação inevitável, uma circunstância irreversível, e tu pega essa pestilência, ele vai te inspirar, o pai, por tu orar, ser o que tu deves fazer, e na hora que faltar o ar, ele vai te dar autoridade, poder sobre o teu corpo, em vez de ficar, eu vou morrer, tu vais pensar nele, e o fiozinho que sobra para tu respirar, tu vai respirar, e tu vais começar uma nova vida. Mas só ele, agora não tem, outra coisa, não tem luz no final do túnel, não tem. É só no teto. Tu tem que olhar para cima, para o infinito, com os olhos abertos, e fazer o que eu vou fazer agora, quer ver? Eu vou te mostrar como é que é. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanai ti, aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Este é o novo Pai Nosso que tu deves adotar para falar diretamente com o Pai Celestial. Aí ele vê, ouve e te abençoa. Quem quiser aprender, está disponível no henriquito.org.br. Fala tudo de novo, mais uma vez, para ele saber. www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível também os livros Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2, gratuitamente, para download. E sábado, todo sábado eu respondo, todo sábado eu respondo no Responde TV, onde eu também ensino de novo como falar diretamente com o Pai. Fique à vontade. Agora, Henrique Cristo, há alguns minutos atrás, o senhor fez uma observação que, inclusive, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos já acusou a China, né, sem provas, de que o tal do vírus aí teria sido criado em laboratório. E o senhor falou que ele foi criado em laboratório, é isso? Meus filhos, é o seguinte, preste bem atenção. Quem faz uma coisa dessa, com essa finalidade, é óbvio que não vai deixar pista, né, meu filho? Agora, eu tenho, se quiser, espere para assessoria, eu tenho um vídeo, um link que veio da Itália. Você sabe onde está, né, filha? Manda para ele, que veio da Itália, onde explicam que isso, em 2015, já a coisa começou por lá. Então, tem que ver, quando eu falo essas coisas, me mandar esse link para mostrar. Eu tive uma visão, há mais de um ano atrás, 2, 3 anos atrás, e falei no meu programa, quem quiser pode procurar lá, que eu vi que estavam elaborando um plano diabólico para diminuir a população. Quem quiser, vai lá ver, eu não sei, porque eu falo todo sábado, hein? Eu não, mas está arquivado. Em algum lugar, pode encontrar no YouTube, e vai ver lá que eu falei, o que eu ainda disse assim, é algo intraduzível o que eu estou vendo. Há 2, 3 anos atrás, falei várias vezes. Né? Agora, só que eu não posso ficar indo lá. Quem quiser que procure. Vocês sabem, lembram do que eu falei, né? Você lembra, né? Então, quer dizer, eu estou falando o que eu vi. Agora, claro, que a maioria dos que pensam que eu sou, como acabaste de falar ainda há pouco, eu previ com datas, coisas assim, eles vão boiando. Vocês sabem como é que fica quando as pessoas ficam boiando, né? Ficam igual um conteúdo intestinal, né?
eu sigo adiante. Eu cumpro a minha missão, sim, porque todos aqueles que ficam falando contra mim, sem saber, sem me questionar como tu estás fazendo, ficam falando por conta própria, ficam boiando. Eu posso fazer o quê? Preste bem atenção, você também já não é uma criança. Eu estou 50 anos falando. Eu enfrentei aqui no Brasil, eu voltei ao Brasil como apátrida em 1981. Cheguei em Salvador como apátrida com um documento que a França me deu, que o consulado brasileiro me deu na França, que eu valia só por 24 horas. Percorri todo o Brasil, não como turista, dormi nas casas do povo, falei ao povo nas praças públicas, em São Paulo, muitas vezes na Praça da Sé, no Rio de Janeiro, na Praça da Cinelândia, em Porto Alegre, na Praça da Alfândega, na Rua da... E no Brasil todo, em Curitiba, na Praça Tiradentes, na Boca Maldita, eu falei ao povo sempre. E quem quis continuar boiando, continuou. Eu não posso obrigar ninguém a crer em mim. Eu sempre digo, ninguém é obrigado a crer. Fale bem, preste bem atenção, 50 anos falando. Quando me perguntam, porque eu sou contra a chantagem do dízimo, sou contra a venda de falso sacramento, eu sou contra pedir esmola em nome de Deus. Aí me perguntam no que eu vivo da minha autenticidade. Eu sou autêntico. Então, porque alguns filhos de Deus que não querem ficar boiando, eles abrem os olhos, pesquisam, mas olha, e eu vou falar com ele, e me procuram, me questionam, como, aliás, tu estás fazendo agora. Daí eles sentem lá no coração deles a vontade de participar da minha causa, da minha luta, quando eles veem que eu sou honesto. Aí eles clicam com a mão direita sem que a esquerda saiba quanto. Na minha página na internet, lá tem a conta pública, onde a maioria dos beneméritos são anônimos. Né? Então, que eu nunca vi pessoalmente, mas que me conhecem. Então, assim, veja bem, agora eu não fico como tu sabes, eu estou falando de São Paulo? São Paulo. Tu sabes que existem muitos espertalhões que usam meu nome antigo, obsoleto Jesus, e possuem mansões em vários países, e vivem aqui no Brasil com aviões particulares. Não é o meu métier. Eu não tenho ambição nenhuma. Eu nunca vou ter nada. A Polícia Federal já investigou meu passado, eu tive um longo processo de falsidade de dólares, e eles sabem que eu não possuo bens materiais. Aqui onde estou falando é a SOST. Esse aparelho que eu estou falando contigo é da SOST. Eu não tenho nenhum computador, eu sou obediente ao meu pai. Ele mandou transferir a sede da SOST de Curitiba para cá, em 2006, e ela foi estabelecida, foi fundada em 1982, ela nasceu dentro da Catedral de Belém, foi oficializada em Curitiba, no segundo cartório de Curitiba, e transferida para cá por ordem do Altíssimo. Então, agora o que eu tinha que falar sobre isso, já falei. Fique à vontade. Muito bem. Como é que o senhor está vendo hoje a situação política do Brasil? O senhor falou que a pátria... Então, o senhor não votou em ninguém, não, né? Eu não votei, não. Inclusive, não, mas me deram... As autoridades judiciárias, no dia 20 de outubro do ano 2000, as autoridades judiciárias me deram documentos oficiais. Então, meu nome está escrito no documento. Depois que passou por aquele processo que eu te falei, de falsidade ideológica, era seus 10 anos, interrogatório na Polícia Federal, tudo lá em Curitiba. Aí, no ano 2000, dia 24 de outubro, as autoridades... outra coisa, enquanto que eu vejo gente gastando fortuna para se defender, eu não gastei um centavo. Até o trabalho do assessor jurídico ele fez por amor ao meu pai, tá? Foi um homem que era juiz de direito, delegado de polícia, e depois se tornou meu assessor jurídico. Que Deus o tenha em sua santa paz. Ele que fundou a SOST comigo. Né? Ele viu quem eu sou, ele sabia quem eu sou e sabe até hoje. Não está mais aqui na Terra, mas sabe. Então, muito bem. Então, quero dizer que eu sou o mesmo que disse há 2000 anos, dai a César o que de César, e a Deus o que é de Deus. Como já te expliquei, que eu fui expulso do Congresso em 98, porque eu falei certas coisas que não combinavam com aquele tapete verde deles lá. Né? E depois, então, eu estou vendo tudo. Sabe o que eu penso? A única coisa que eu penso e peço ao Pai, que inspire aqueles que sentam naquela cadeira incandescente, lá no palácio, para que eles pensem um pouco nos menos favorecidos,
que eles pensem um pouco e, digamos assim, e não pensar, porque a política, na minha visão, a palavra ortodoxa política seria a ética na cidade, poliética, né? Política. Agora, na minha visão, atualmente, é a arte de conciliar interesses próprios, fingindo conciliar interesses dos outros. Principalmente porque o ser humano é humano. Porque os políticos, eu conheci vários políticos que, a princípio, queriam fazer alguma coisa, a princípio. Aí, quando chegam lá no meio daquele cardume lá, de pessoas ambiciosas, se eles continuam impelidos pelo ideal, coisa assim, eles são abduzidos, são asfixiados. Né? Eu estive lá várias vezes. Em 1980, quando fui expulso da Venezuela, eu fui convidado pelo presidente da Câmara, Flávio Marcílio, para falar lá com eles, no gabinete dele. Anotaram que eu falei tudo, perguntaram qual era a melhor solução para o Brasil. Eu disse que o Brasil tinha que ter um ministério de educação atrelado ao da agricultura, disse. Que daí, então, os que queriam estudar não precisavam vir para a capital, adquirir muitos vícios, ficavam lá estudando e continuavam cuidando da mãe terra. Teve um senador que eu vi lá anotando tudo, mas ficou tudo por isso mesmo. Né? E eu estive lá, eu fiz a minha parte, fui convidado, fui lá, falei, agora, só que eu vejo, eu enxergo, quando eu vejo a campanha eleitoral, inclusive, já que tu me fizeste essa pergunta, então quero dizer para ti uma coisa, que a verdadeira democracia, por isso me expulsaram de lá, ela não tem voto obrigatório, isso é um absurdo. A verdadeira democracia, porque democracia, segundo me consta etimologicamente, é o povo no poder. E se o povo está no poder, como é que alguém pode obrigar ele a sair de casa para votar em quem ele não conhece, em quem ele não confia? Isso não é o povo no poder, isso é o poder exercido sobre o povo. Porque então ele sai, se enfia dentro do ônibus, se não for tem que pagar multa, enfia dentro do ônibus como se fosse gado empilhado, e vai lá votar em alguém que não... outra coisa absurda, quem quiser ofender, se ofende. Já falaram essa pergunta. Absurda. O indivíduo para ser candidato político, o povo tem que pagar para ele falar na televisão. Dá licença, né? Então, tu és candidato político, aí o povo paga para tu falar na televisão, e tu tens horário gratuito, o povo paga para tu falar. Onde é que está a lisura da coisa? Não, olha, eu vivi em vários países, eu vivi 7 meses na França, onde o povo vota sequer, tá? Então é democracia. Eu não sei como é que está agora. Eu vejo que está uma bagunça no mundo inteiro. Mas no tempo que eu estive lá, que eu vivi lá, quando fui expulso da Inglaterra, eu tive a ocasião de perceber como eles valorizam a agricultura, como eles valorizam a educação. Fui convidado para falar na Grande École Polytechnique de Paris, onde eu falei aos estudantes, eu falei nas praças públicas, e eu vi que quando é liberdade, é liberdade. A França foi o primeiro país do mundo a dizer, num domingo de noite, na antena, sem deboche, sem chicalhe, Cristo revenu sur la terre. E mostrou minhas imagens com o povo na praça pública, na Amiens, uma cidade cerca de 200 quilômetros de Paris, onde eu reuni com o povo, onde pode ver nos jornais, está aí disponível, e eu com o povo lá, está disponível, os franceses mandaram para cá e tem disponível na internet. Né? Bem, vamos lá, o que mais tu quer perguntar? Pode ficar à vontade. Muitas religiões que pregam, né, o cristianismo, a Bíblia, muitas religiões, elas acabam tendo um preconceito muitas vezes velado, outras não, contra as ideologias de gênero. O que o senhor acha disso? Interessante. Preconceito, né? Esses tempos, já que me fizesse essa pergunta, porque eu quero deixar bem claro o que é pecado primeiro, para depois responder. O que é pecado? Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. E tudo que tu fizeres que não faz mal a ti, nem aos outros, não é pecado. Mas alto lá, hein? Tu fuma no teu quarto, daí não é pecado. Tu está fazendo pecado para ti, sim. Porque está contaminando teu pulmão, etc. E assim, tu odeia silenciosamente, não é pecado. É pecado, odeia, vai ter um úlcera no estômago.
tá? E se tu inveja alguém secretamente, é pecado, porque tu vai ficar patinando no labirinto sem jamais ter chance de prosperidade. Então, tu tem que ver bem o que é pecado e o que não é. Então, na TV Record, no tempo que o Ratinho era livre, ele me entrevistou 36 minutos na TV Record. Olha que TV. A TV, tu sabes quem são os donos, né? Tu sabe, né? Então, daí eu fui lá, cheguei lá, eu tinha um ódio muito grande contra mim já na chegada. Muitos engravatados daqueles chantagistas estavam lá. Eu só entrei lá porque o convite veio e eu entrei numa Sprinter da TV que me levou lá do hotel até lá, enfim, fui lá. Daí me fizeram essa pergunta ao vivo no ar. A plateia cheia, pode olhar, está lá disponível na internet. A plateia cheia de fariseus, evangélicos, que se dizem crentes, né? Pois é, mas chega lá, por acaso não é homossexualismo, é isso que ele falou agora? É ideologia de gênero, é um pacote completo. Claro, homossexualismo, hoje inventaram mais um nome exóticos, né? Uns trans, não sei das quantas aí. Então, daí, não, eu sou sincero, tem uns nomes diferentes que eles inventaram, que veio do estrangeiro. Daí, quando me fizeram a pergunta sobre isso aí, que eu sei que está na Bíblia, eu conheço a Bíblia, aí quero dizer uma vez mais que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo, com a bênção dele, tu pode ter inspiração para entender aquelas letras, né? Aí tu vai entender mesmo. Então tá. Daí me perguntaram assim, olha, se tu te sentes bem em te acostar na cama com um homem, com outro homem, isso é um problema seu. Então, se não fizer mal para ninguém, que ele não está contra, nem tu, e tu sentir vontade de fazer isso, não em público, daí, se fizer em público, já é pecado. Porque daí já está praticando um ato obsceno, um ato libidinoso. Mesmo casal, macho e fêmea, fizer em público, está pecando. Porque essas coisas é para fazer na privacidade. Né? É assim que meu pai me mostrou. Daí eles ficaram com muito ódio, enfim. Daí, não, mas é assim a lei. Então, essa lei foi estabelecida na ocasião, e está em vigor até hoje, nos seguintes termos, que naquele tempo eles estavam em condição de nômade, sabe? Nômade, né? Então, os nômades, caminhando sem destino, foram saindo do Egito, né? E daí, então, o Senhor falou essa lei, porque se fossem fazer isso em público, porque eles eram nômades, daí era um espetáculo. O senhor se olvidou de falar, por exemplo, das relações hetero, que essa palavra não existia naquela época. Então, quer dizer, qualquer ato libidinoso publicamente era abominável aos olhos do Senhor. Entende? Então, quer dizer, a lei, inclusive, às vezes dizem assim, mas Cristo fazia milagre, né? E como tu vai ver no jornal francês, está ali, o senhor, meu pai, fazendo paralíticos andarem tudo em praça pública na França. Agora, o senhor, eu não. Então, há 2000 anos eu não fiz nenhum milagre. Que mentira! Pois eu disse bem claro, quando me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras, eu disse. Deixei bem claro, está lá para quem quiser ver. Então, essa parte que eu quero explicar, que até hoje, aos olhos do Senhor, é mal visto, que alguém venha praticar atos libidinosos em público. E já que tu falaste sobre esse assunto envolvendo sexo, em primeiro lugar, quero dizer que há 2000 anos, dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não disse onde estava. Não diz. Mas na Bíblia está escrito, em Isaías 7, versículo 14, que uma virgem daria luz a um filho, ele se chamaria Emanuel, e comeria manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Com o nome de Emanuel. Só depois do jejum que eu assumi o nome Jesus. Até então, com o nome de Emanuel, comi, sim, leite coalhado e mel, que leite é azedo e mel é doce. Ou seja, experimentei as coisas azedas e doces até aprender a separar o mal do bem. Então, e agora também, desde os 13 anos de idade até os 30, eu vivi como homem no mundo, para compreender, para entender as misérias. Lá em Santiago do Chile, meu pai me deu poder sobre a carne, como há 2000 anos também, está na Bíblia que eu disse, animai-vos, eu venci o mundo. Como é que eu puedo dizer eu venci o mundo se não estivesse à mercê das trevas que é o mundo?
E assim também agora. Daí Deus me deu poder sobre a carne. Então eu estou falando sobre sexo, o que eu sei, mas que eu não pratico, não tenho mais as inquietudes que são inerentes aos homens desde 1979. É claro que os seres idiotizados, manipulados, principalmente os que aceitam a carapuça de evangelho, ficam falando bobagem sobre mim, ficam me caluniando, enfim. Agora, cada um vem me perguntar pessoalmente, vem falar comigo aqui, aí vamos ver, olhar no... Porque se tu diz uma coisa sem falar comigo, tu forma um juízo baseado nos outros, então tu és uma pessoa que não tem caráter, não tem personalidade para fazer um juízo próprio. Tu vai pelo que o Padre falou. Ah, outra coisa, já aproveitando o ensejo, já que eu tenho falado dessas coisas, que continuam dizendo até hoje, já que tu és jornalista, me questionam, vai lá. Até hoje, pregaram uma mentira tão cabeluda na cabeça dos habitantes da Terra, que eu fui de carne e osso para o céu. E que por isso que eu não posso estar aqui, eu tenho que voltar lá de carne e osso. Dos 2.000 e poucos anos lá congelado, na temperatura de 273 graus Celsius negativo, onde não tem ar para respirar, eu estaria lá congelado se eu tivesse de carne e osso. Agora, se raciocinam e que usam a Bíblia não como desodorante debaixo do braço, e sim para estudar. Lá na Bíblia está escrito que eu disse, na última hora, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu falei. Eu não disse meu corpo, porque eu sabia que meu corpo tinha que voltar para a mãe terra. Como está em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, tu és pó, do pó tu foste tomado, a pó retornarás. Está lá previsto. Então, eu não fui de carne e osso para o céu. É bom que todos raciocinem, que voltem à racionalidade. Aí, se tu pergunta para um dono de cabresto, como é que eu fui de carne e osso para o céu, digamos, tu está raciocinando coerentemente. Como é que Cristo foi de carne e osso para o céu, se lá a temperatura confina o zero absoluto e não tem ar para respirar? Sabe o que ele te responde com uma voz bem jocosa? É o dogma da nossa fé. Só que ele não quer te explicar o que é dogma, né? Mas eu te explico. Dogma é o cadeado do raciocínio. Quando quer aplicar uma mentira em alguém e a pessoa começa a querer desvencilhar-se da mentira, aí o dogma é a garantia da pessoa continuar encabreçada, que é o caso dos evangélicos, dos idólatras, de todos aqueles que continuam acreditando. Eu conversei com cientistas, hein? Eu falei com cientistas que estudaram engenharia, química, todas essas ciências, inclusive ciências humanas, e nesta hora eles não raciocinam. Claro que eu conheci alguns, tive até um cientista morando comigo 12 anos, que é professor de ciências humanas da Sorbonne de Paris, e que estava comigo 12 anos aqui, que Deus o tem, já desencarnou. Esse sim, ele era ateu quando me encontrou, e daí ele foi começando a compreender minhas coisas. Ele, inclusive, escreveu a primeira parte desse livro Despertador, e ele diz que se alguém não me encontra e raciocina, vira ateu, ele disse. Que ele era ateu, até me encontrar. Então, a história é comprida. Então, eu, da minha parte, eu só quero chamar... Eu estou aqui... Sabe por que eu estou falando aqui? Porque eu sempre tenho esperança que alguém, essa é a minha missão, alguém passe a raciocinar individualmente. Por isso que eu digo que eu não sou religioso. Eu sou o libertador. Eu estou aqui para pregar a liberdade consciencial. Eu quero amar, além dos criaturas que se movem sobre a terra, eu quero amar aqueles que amam a verdade. Há 2 mil anos eu disse, conhecereis a verdade vos tornará livres. Mas a verdade aqui no Brasil, aí no planeta Terra, não só no Brasil, é uma fera perigosíssima, que quase ninguém suporta vê-la andando por aí, é verdade. Então vem sempre com uma emendazinha, um jeitinho de camuflar a verdade. Então, vamos adiante. E sobre a ideologia de gênero? Ah, mas eu falei já sobre isso. Aliás, então essa palavra, ideologia de gênero, é uma palavra moderna. Interessante. Inventaram mais uma palavra. Entende? Então, eu, como eu disse, repito, não tenho nada contra, porque eu sou regente de alma. Não tenho nada contra o que uma pessoa faz lá na intimidade dela, na alcova com outra. Isso não é da minha conta. Isso é um problema dela, que se faz mal para ela ou para outra pessoa, então é pecado. Entende? Inclusive, eu vi na televisão, eu não estou falando uma coisa que eu não vi, eu só falo com segurança o que eu vi. Eu vi um jovem, né,
confessar na televisão que se arrependeu de se amputar. Eu vi. Para conseguir seguir essa ideologia, ele amputou-se, sofreu uma cirurgia, né? Muitos que se suicidam, porque os pais acabam arrancando os órgãos sexuais quando criança. Entende? É uma coisa bem doida. Eu não quero falar nesse momento, eu queria falar sobre esse assunto. Eu já fiz uma campanha aqui em Brasília, na frente do Congresso, mandei fazer uma campanha, um plebiscito, para eu poder falar umas 3 horas em rede nacional. Claro, até hoje o plebiscito meu está adormecido numa gaveta, né? Mas eu fiz com o meu pessoal lá, tudo, tá, quem quiser pode ver. Então, aí sim, aí eu posso falar tudo. Tá? Mas eu não tenho pressa, não tenho interesse nenhum. Tá? Unicamente o que eu queria poder explicar para as famílias. Deixo bem claro, anote bem uma coisa, deixo bem claro que, na minha visão metafísica, quem quiser pode olhar na internet, lá onde está, Cristo elucida a questão do aborto. Está lá. Para quem quiser ver, falo cientificamente lá, com respaldo da ciência, e dou até uma homenagem póstuma a René Descartes, que fazia pesquisa em cadáver, e, enfim, eu falo uma coisa séria sobre isso. Porque é um absurdo que eu vejo aqui no Brasil. Milhares de mulheres são assassinadas, né? Mortas, se auto-prejudicam com agulha de tricô, com essas coisas todas que fazem. E depois... Então, o senhor é a favor do aborto, né? O senhor é a favor do aborto. O senhor é a favor do aborto. Eu sou a favor da vida com dignidade. Com dignidade. Eu considero, na minha visão metafísica e neurometafísica, o corpo de uma mulher é sagrado. Ela deve decidir o que fazer com o corpo. Então, ela não pode também, depois, se ela teve uma gravidez indesejada, então ela tinha que ter, como nos outros países civilizados, o direito de interromper a gravidez antes de que o feto, o projeto, antes que aquele conjunto de células adquirisse o status de criança. Antes de adquirir o status de feto, inclusive. Entende? Quando no início já. Ela teria o direito, era uma questão de saúde pública, na minha visão, e é uma visão por conta, que eu repito, sou contra o aborto e sim a favor da vida com dignidade. É um absurdo, eu vi pessoalmente, olha, eu tive aqui na sede do Reino de Deus, aqui em Brasília, uma jovem, só para temperar isso aí, essa questão, para tu entender o absurdo dos absurdos. Uma jovem que esteve aqui comigo, que ela foi diagnosticada através de ultrassonografia, que ela tinha um feto, né? Isso ainda no início, que ia vir sem cérebro, né? Daí o médico honesto, médico consciencioso, disse para ela, você pode abortar, isso está dentro da lei, né? Você pode abortar. Daí o genitor dela, o pai dela, adventista, pegou, não pode, é crime. É pecado. Daí ela gestou um feto sem cérebro e amamentou ele durante 9, 10 meses. Ele morreu. Tire as suas conclusões. Ela esteve aqui comigo, conversou comigo. Eu disse para ela, olha, aquele médico era honesto. Ele foi, inclusive, pediu ao pai uma bênção para ela se livrar desses grilhões da religião e raciocinar por conta própria, entende? E eu considero, outra coisa, o homem não fica grávido, né? Então, ele não tem direito de decidir se uma menina foi apanhada à força, teve depois do carnaval, por exemplo, tem quantas que saem grávidas, né? E daí, então, pense um pouco nisso, pense. E daí eu não quero que ninguém confie, que ninguém crê em mim, porque eu sei que só o Senhor pode dar luz para os que me ouvem. Então, se ele der, eu sou muito racional. Eu calculo as coisas racionalmente. Sou louco, sim, como... saiu a imagem dele aqui. Sou louco, sim. Sou louco, sim, mas de amor pela humanidade. E só por causa dessa minha loucura é que eu me apresento em público, vestido da mesma forma de 10 anos, sem receio de crucificação. Eu obedeço ao meu pai. Ele disse que eu tinha que assumir minhas vestes, conforme está previsto na Bíblia, que eu disse que eu ia voltar e reassumir tudo que eu tinha.
Estou reassumir minhas vestimentas, tudo. É tudo calculado. Quem lê o Despertador pode ver lá como é que elas foram chegando às minhas mãos, às minhas vestes, né? Antes do jejum em Santiago do Chile, Berta Segura Sanches, uma professora de filosofia aposentada, viajou 15 anos antes para o interior do Chile, onde ela comprou o meu primeiro manto, que está lá no memorial, onde ela fez e dizia para o marido, que o marido era ateu. Ele disse: que é bobagem? Um dia tu vais ver, vai ser útil. Esse manto rodou dentro do armário dela 15 anos, até que eu fui jejuar, que ela que me levou ao jejum lá, que Deus a tenha. Já desenganou, ela tinha uns 60 e poucos anos na época. E daí, assim por diante, minhas vestes, ela que fez minha primeira túnica, o Alarmírio Tapia, que Deus o tenha, um homem inspirado, que comprou o tecido da minha primeira túnica, foi tudo assim, tudo calculado pelo Senhor. Bem, o tempo passou, eu queria pedir ao Pai uma bênção de separar-me de ti e deixar no ar, ainda assim, uma pequena mensagem para os que me ouvem, para fazerem o seu próprio juízo. E dizer mais uma vez que eu sou a favor da vida com dignidade. Eu não gosto de ver as pessoas se suicidando por falta de opção, entende? Não gosto de ver. É triste. Ainda para finalizar, aqueles que latem contra as mulheres, né, que não ficam grávidos, eles só fazem isso porque têm interesses ocultos, não tão ocultos, que nasçam crianças sem teto, para em nome delas pedir esmola, tá? Dá lucro, não tem nada que dá tanto lucro como pedir esmola em nome de crianças desamparadas. Essa é a forma mais fácil de ganhar dinheiro. Eu falo isso como testemunho ocular. Eu vivi bem perto das igrejas, convivi com padrecos, dormi em casa paroquial e tudo. Então, eu sei tudo como é que funciona, tá? Muito bem funcionado a coisa. Como é que é? Quais são os interesses ocultos? Eu vi, na minha juventude, eu andei muito, né? Muito, desde os 13 anos de idade. Bem, agora eu vou pedir, antes de pedir ao Pai, uma vez mais vou dizer que na luz de meu Pai, Senhor Deus, que é minha, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que eu já expus há 2000 anos, quando propus a parábola dos talentos. Agora, aos que me ouvem, antes de pedir ao Pai a bênção, vou dizer aos que me ouvem que, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais das aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber, então, a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a ponte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada,
todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos um amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu pedi o Pai a bênção. Muito obrigado. Aí foi, então, a entrevista ao Pedi a vivo bênção com ao Pai eterno, Obrigado. Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, às 11 da manhã, no Henriques.tv. Até sempre. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do Reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henri Cristo, todo olho verá.